Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Ide e proclamai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça, dai de graça. Não adquirais ouro, prata ou cobre, para guardardes nas vossas bolsas, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque o trabalhador merece o seu sustento. Quando entrardes em alguma cidade ou aldeia, procurai saber de alguém que seja digno, e ficai em sua casa até partirdes daquele lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Mas se não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, hoje, ao celebrarmos a memória de São Barnabé, grande homem de Deus, no qual a própria Sagrada Escritura dá testemunho dele como um homem fervoroso na fé, homem bom e cheio do Espírito Santo, vemos no Evangelho um tema muito importante para os discípulos de Jesus: a missionariedade. Sermos missionários do anúncio do Reino de Deus. Jesus vai dizer aos seus apóstolos como deve ser aquele que é enviado por ele para anunciar a boa nova do Reino de Deus. Não se pode anunciar o Reino de Deus aquele que é apegado aos bens deste mundo. Não se pode anunciar o Reino de Deus pelo mundo afora aqueles que não conseguem se libertar das coisas passageiras. Por isso, Jesus envia os seus discípulos dizendo o que é fundamental para poder as pessoas saberem que o reino de Deus já está acontecendo. Ide e proclamai que está próximo o reino dos céus. E os envia com as mesmas atitudes, as mesmas ações que Jesus realizava. Curar os enfermos, sarar os leprosos. E depois, é claro, com tudo isto, Jesus ainda, para além de dizer da missão que eles devem fazer, é justamente assemelhar-se a Jesus, ser livres. Livres em Deus, para que nada os atrapalhe pelo caminho, para que possam anunciar com dignidade e presteza o Evangelho do Reino de Deus. Diante da nossa fé, diante daquilo que nós somos convidados a viver, está aqui também esse ponto importante: não levar nada que atrapalhe pelo caminho. O que poderia atrapalhar na nossa vida, no cotidiano, para anunciar o reino de Deus? Muitas vezes pode não ser aquilo que está aqui mencionado, mas também pode ser a timidez, pode ser o medo, pode ser a insegurança e tantas outras coisas que também podem atrapalhar de que nós possamos anunciar o reino de Deus também. No entanto, não se pode faltar a fé, não se pode faltar a confiança na providência de Deus. Porque mesmo o texto vai dizer que quem confia não lhe falta nada, porque o trabalhador merece o seu sustento. Dai de graça, porque recebemos de graça.
E isto é fundamental para nós. Temos a consciência de oferecer aos outros de graça e a Deus, porque nós também recebemos de graça. São Barnabé, do qual hoje fazemos esta memória, não foi um apóstolo daqueles que caminhou com Jesus enquanto estava nesse mundo. No entanto, a sua disposição, a sua forma de poder a desapegar-se daquilo que tinha, porque diz também nos Atos dos Apóstolos que ele vendeu aquilo que tinha, deu aos apóstolos e se colocou totalmente à disposição para também anunciar o Evangelho da salvação. Barnabé teve um papel muito importante na igreja primitiva, de modo particular em relação a São Paulo, porque logo no início da conversão de Paulo e tantas outras conversões, ele foi a Antioquia e acabou por ser um anjo para Saulo, e assim apresentá-lo e conduzi-lo junto aos apóstolos, para dar testemunho de que ele realmente havia mudado. Não era mais aquele homem perseguidor e mau, mas alguém que foi alcançado pela graça de Deus em Jesus, que o libertou e lhe tornou agora um homem novo. É isso que São Paulo tem anunciado, para que nós, nos encontrando com Jesus, possamos também nos tornarmos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, Barnabé tem esse papel importante, de ser aquele que, junto com Saulo, que depois tornou-se ser Paulo, aprendeu, estudou, conduziu e, ao mesmo tempo, é aqui apresentado na nossa liturgia de hoje, que estava em oração junto com outros apóstolos, profetas, e foi escolhido, juntamente com Paulo, para ir fazer uma missão, que acabou, claro, sendo uma missão para o resto da sua vida. O Espírito Santo, aquele que conduz a igreja, vemos aqui que conseguem discernir a voz do Espírito através do momento de oração e também do jejum. Estavam em oração e em jejum quando ouviram a voz do Espírito para serem separados e depois de receber a imposição das mãos, foram enviados para anunciar a boa nova do reino de Deus. O que estas passagens de hoje têm a dizer para nós? O que a vida de um homem como Barnabé tem a dizer para nós nos dias de hoje, onde muitos não conseguem dar um passo, muitas vezes, para ser testemunho de Jesus no reino de Deus, por vergonha, por medo, ou mesmo porque não tem coragem de deixar a sua vida medíocre, muitas vezes apegada a si mesmo e apegada, aos bens materiais. São tantos aqueles que disseram não, justamente porque não são capazes de poder também renunciar a algo, ou mesmo tudo, por causa de Jesus. O exemplo de Barnabé é o exemplo justamente daquele, como tantos outros, que foram capazes de também deixar tudo para poder se colocar à disposição do Espírito Santo e deixar ser conduzido para anunciar o reino de Deus. As qualidades que nós ouvimos em Barnabé são as qualidades que são esperadas por cada cristão. Diz que Barnabé era um homem bondoso, de fé e cheio do Espírito Santo, e que ficava feliz com tudo aquilo que ouvia dizer quando as pessoas acolhiam o Evangelho e aquilo que era transformado, na vida nova, ele ficava feliz. Um cristão justamente deve viver pautado por esse caminho, ser uma pessoa cheia de fé, ser alguém que se alegre com aquilo que é as novidades, ou são as novidades do reino de Deus, as coisas boas que nós escutamos, exultar de alegria pela graça de Deus na vida dos outros. E é claro, além de ser alguém cheio de fé e do Espírito Santo, mas também com a disponibilidade para também dizer: eis-me aqui, Senhor, fazei de mim também um instrumento vosso, para que eu possa também anunciar o reino de Deus, com o meu testemunho, com a minha vida, com aquilo que sou. Por isso, coloquemos então a nossa vida diante do Senhor, pedindo também ao seu Espírito Santo
para que revele na nossa vida sempre, em cada instante, o desejo de poder sermos anunciadores também da Boa Nova de Cristo. Estarmos disponíveis, o coração aberto e a mente também, para que, cheios da fé, cheios do seu Espírito, também alegrarmos a cada dia com o Evangelho da salvação. Nós nos alegramos também hoje por um casal que faz as suas bodas de ouro. Então aqui estão conosco, vieram de Espanha, dar graças a Deus por 50 anos de vida matrimonial. Então nós, juntamente com eles, agradecemos ao Senhor e peçamos que continue a abençoar a eles e a sua família, que persevere sempre no amor que um dia os uniu. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.